Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Trumaniano, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Mulheres de hoje são os homens de antigamente? Acompanho esse assunto desde a época do Fórum do Búfalo e do Pobreta. Vim de uma realidade complicada, pobreza, sem pai, família com alcoolismo, muito bullying na escola, e enquanto muitos aproveitavam a juventude, eu vivia em modo sobrevivência. Fui disciplinado, estudei, trabalhei e hoje tenho um emprego público, apartamento, carro e moto, levando uma vida confortável. Agora queria formar uma família e ter filhos, mas sabendo dos riscos do casamento. O problema é que isso parece cada vez mais inviável. Percebo que muitas mulheres fazem hoje o que antigamente era mais comum entre os homens. Tem os caras para curtir e os para casar. Muitas demonstram interesse em namorar comigo, mas continuam conversando ou ficando com outros no início. Além disso, quando conheço o passado delas, vejo histórias de festas, bebidas, traições e uma vida completamente diferente da minha, o que acaba me fazendo perder o interesse. Algumas escondem esse passado e acho essas as piores, porque você acaba descobrindo depois. Outras contam tudo com a maior naturalidade, como se fosse algo totalmente aceitável. Às vezes tenho a impressão de que me colocam na função de namorado que aceita tudo, justamente porque não fazem questão de esconder essas histórias e parecem acreditar que eu também as acharia normais. Às vezes me iludo pensando que, por a moça ter uma profissão melhor ou mais estudo, seria diferente. Mas tenho percebido que em alguns casos é até o contrário. Elas apenas fazem essas coisas de forma mais discreta. Recentemente, uma concursada que veio estudando para concursos acabou postando, aparentemente sem querer, uma foto bêbada ao lado de um típico Zé Droguinha. Pela imagem que ela passa, eu jamais imaginaria que se envolveria com um cara desse perfil. Ao mesmo tempo em que vive esse tipo de situação, demonstra interesse em namorar comigo, o que sinceramente não consigo entender. Resumindo o tema do vídeo, será que as mulheres passaram a agir como muitos homens agiam no passado, separando os homens entre os pracentários para casar? Tenho a impressão de que as mulheres da geração X muitas vezes se apaixonavam e casavam com os cafas. Já parte das da geração Y e Z parecem separar essas coisas. Ficam com esse tipo de homem, mas procuram outro perfil para um relacionamento sério. Eu sinceramente acho que teria de ter feito merdas na juventude para poder tancar essas patifarias. Pois hoje nem vontade de fazer essas merdas eu tenho. Está complicado essa guerra da carne. Tá. É aquele típico caso do cara que ainda não se adaptou muito bem ao mundo moderno e esse tipo de comportamento feminino ainda causa algum choque nele, mas vamos chegar lá. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembre-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, hypar o vídeo se tiverem hype sobrando e podem ficar à vontade na seção dos comentários sobre esse tema. Lembrando que o Código do Coruja, que é um manual de filosofia que eu desenvolvi para a comunidade, está com 5 aulinhas novas, então você que já é aluno pode assistir a essas aulas sem custo extra. Se vocês ainda não são alunos, podem se tornar alunos na descrição e no fixado. Se vocês já eram alunos e perderam acesso por conta da data de validade lá, vocês receberão um e-mail com um desconto bem grande aí para se tornarem alunos novamente, então não se preocupem com isso. Lembrando que não dou acesso vitalício a nenhum dos meus produtos justamente por uma questão de legalidade no Brasil. Então vamos a esse assunto. A gente tem um caso clássico de um cara que quer casar e quer ter filhos. Isso é natural, tá? Nós não podemos dizer que um cara desse é beta, que um cara desse tem algum tipo de carência. Não, isso é natural, é um instinto biológico. Para quem acredita também é um chamado espiritual e tal. E ter essa vontade, ter vontade de comer mulher, ter vontade de ter um relacionamento, ter vontade de fazer sexo, ter vontade de ter um namorado, uma esposa, não é betagem. Eu não vejo isso como betagem ou nenhum tipo de fraqueza, para ser sincero. O problema está quando o cara ele põe essa vontade acima da lógica. E esse é o problema. Aí ele é um viciado, né? Geralmente, quando você põe os seus desejos acima da lógica, você se torna um viciado. O beta é o cara que ele aceita tudo por um relacionamento. É o cara que ele não tem senso crítico, ele não tem critérios, ele só quer um relacionamento e ele pagaria qualquer preço por isso, e ele é um detrator porque ele acaba
sustentando essa esquizofrenia hipergâmica feminina, onde tem mulheres que são abaixo da média, não tem nada a oferecer e exigem homens de uma qualidade financeira, social e até estética muito acima da tabela dela. Inclusive, recentemente no Twitter teve uma mulher que viralizou por postar assim: ai, o último homem que eu saí gastou comigo facilmente R$1.000 em um dia. E aí ela finalizou: nunca mais eu quero saber de liso. Então, de fato, um homem que gasta com uma mulher que ele não comeu, tá? Provavelmente não comeu, eu não sei se ele comeu, mas assim, que ele gasta com uma mulher R$1.000 num dia, entendeu? E ainda pegaram uma foto da mulher, porque o goizão médio é burro e fica botando foto à torto e à direito na internet sem nenhum tipo de critério. Aí encontraram uma foto da mulher e a mulher era normzona, sabe? Talvez até sub-5, um pouquinho gordinha e tal. Só que o gadão, o beta no estilo gadão, né? Porque tem o beta que sou eu. É você, somos todos nós, que é aquele cara que ele não tem status social, que ele é desconhecido, ele não é muito bonito, ele não tem nenhum tipo de atrativo, assim, que torna ele a primeira opção das mulheres, né? Vai ser o cara que é a segunda opção, daí o nome beta. Só que tem o beta interno, por assim dizer, que é o cara que ele mesmo se põe em segundo lugar em relação à mulher. Esse daí pode ser traduzido para gado, escravoceta, mangina, enfim. Então vocês esquecem dessas definições, né? Mas eu tenho que usar a nomenclatura correta. Vamos usar gado agora para definir o beta interno, por assim dizer. Então o gadão médio, ele não tem critério nenhum. Ele acha que mulher, por ser mulher, merece todo tipo de esforço, todo tipo de provisão, e ele simplesmente... Eu acho que ele tem, sei lá, gatilhos internos que tornam ele extremamente suscetíveis à companhia feminina. Se eu fosse justificar isso biologicamente, que é algo mais evidente, talvez seja porque o cara libera mais endorfinas e hormônios do prazer na presença feminina. E alguns desses até gostam de dizer que eles gostam mais de mulher do que aquele que não é tão gado quanto ele. Porque ele faz qualquer coisa por mulher, porque ele não tá aí pra dinheiro se ele estiver transando, e vale a pena qualquer tipo de esforço pra comer uma bucetinha e tal. Isso vem bem da cultura boomer, né? A cultura boomer que foi basicamente que iniciou isso no Brasil e no mundo, de bestialidade sexual. Aquela coisa da contracultura, sexo livre, divórcio sem culpa, movimento hippie, faça amor, não faça guerra. Essa merda toda, obviamente, surgiu em especial nos Estados Unidos e Europa e foi exportado para o Brasil um pouco mais tarde, mas você vê assim que é sempre o boomer. Se você tiver uma velhinha, uma vovozinha silent aí, eu acho que os silent quase todos já morreram, né? Mas você não vai ver esse tipo de comportamento no silent. O boomer ele já tem esse comportamento e aí isso foi perpassado para a geração X, Y e Z também, tá? Como eu já expliquei a vocês, por diversos motivos, em especial motivo cultural e financeiro, os boomers foram os que tiveram mais influência geracional sobre as outras gerações, as gerações mais novas. A X, a Y, a Z não tem tanta influência geracional, na verdade só copiaram a cultura dos boomers mesmo e pouquissimamente criaram algo para si mesmos, mas enfim. E aí tem muito cara que ele tem esse comportamento, ainda mais no Brasil, que é de uma cultura bestial, que é de uma cultura sexólatra, que é de um país extremamente marianista, extremamente matriarcal também. É um país também que tem sincretismo religioso com o catolicismo, que já é marianista, já é bem edipiano também. Aí junta isso com o paganismo indígena e o de matrizes africanas, e aí você ainda tem ainda mais uma loucura de piano, uma superstição sexual. Aí você junta isso também com o processo de colonização do país, que aconteceu na base dos estupros e da prostituição, que é mais iniquidade sexual ainda. Junte isso também com o fato de que o Brasil colônia, ele se tornou rota de fuga de renegados da Europa, em especial de Portugal e Espanha. Todo tipo de escória que saía fugido, vazado da Europa, ia pro Brasil. Então era mulher adúltera, era prostituta, era fugido da coroa, larápio, ladrão, estuprador. Isso explica muito da cultura da bandidolatria do Brasil, a cultura do hihi levei vantagem, né? Pessoas de valores inexistentes ou baixos valores, baixos instintos, que consequentemente têm baixo QI, e por conta disso tem um comportamento mais bestial. Sexualmente vai ser a mesma coisa. Junte isso também ao calor. Eu acredito que o clima influencia nisso também. Estou tirando isso do fundo da minha bunda, mas é uma interpretação que eu tenho. Eu acredito que realmente que terras tropicais tendem a ser mais promíscuas por influência também do clima.
Aquela coisa do povo de sangue quente, não é? Então você vê esse comportamento do bochileiro que eu acredito que é mais beta até mesmo que o indiano. Porque, por exemplo, a gente vê os casos de indiano aqui na Austrália, tipo de assédio, de ficar enchendo o saco de mulher pra pedir nude em rede social, sabe? E o indiano ele é mais tarado, ele quer transar e acabou. Já o brasileiro não. O brasileiro ele tem uma superstição sexual, entendeu? Ele gosta de enaltecer a mulher. Ele é realmente ginoteísta. Para ele, mulher é um tipo de deusa, tá? E o sexo é a religião do brasileiro. Então isso vai muito além da questão biológica. É uma questão emocional, psicológica e até espiritual, no caso do brasileiro, cara. E isso acontece um pouco na América Latina também, porque o processo de colonização da América Latina aconteceu muito parecido com o do Brasil. Então o Epifania, ele diz que acha que o colombiano é mais mangina que o brasileiro. Eu ainda acho que o brasileiro é mais mangina que o colombiano. Eu vejo isso em especial no comportamento das mulheres. A mulher brasileira tem um comportamento muito mais detestável do que o da mulher colombiana. A mulher colombiana ainda te dá o honeypot, entendeu? Ela ainda consegue ser agradável e romântica até mesmo, né? A mulher brasileira, ela simplesmente odeia homem, tá? Ponto final, ela odeia o homem. Não tem outra palavra que eu possa usar. Ela simplesmente odeia o homem e vocês não têm noção do quanto, porque vocês já estão adaptados a isso. Vocês já aceitaram e normalizaram, internalizaram isso até mesmo, porque vocês não têm contato com outras culturas. E quando se tem, você percebe o quanto vocês estão comendo lavagem sexual no Brasil. Mas enfim, eu vou chegar lá. Então eu trouxe essas evidências para explicar por que o brasileiro ele é tão mangina, e é por isso que não é incomum você ver esse tipo de comportamento. O cara gastando R$1.000 no dia numa mulher que não é esposa dele, não é nem namorada dele, sabe? É só uma ficante, talvez ele não tenha comido e ela não tenha uma boa aparência. Ela é uma normezona, talvez até abaixo da média, uma sub-5. Não tem nada de especial na mulher que justifique isso. E o que eu acho mais bizarro, isso é um termômetro muito bom para explicar a manginice do brasileiro, é como muitos caras, eles acham justo fazer esse tipo de loucura com uma mulher que é muito atraente, tipo uma eslava. Com aquele tipo de comportamento bestial, né? Ah, se você for bonita, eu pago a conta e tal. Irmão, é esse tipo de comportamento que explica por que muitos homens vivem em deserto sexual. As mulheres, por exemplo, em especial a mulher brasileira, ela é muito esperta nisso aí. A mentalidade da mulher brasileira em relacionamento é sempre min-max, né? Já ouviu falar daquela estratégia min-max? É o mínimo de esforço para o máximo de resultado. O homem ele é muito bom em min-max. Ele é melhor que a mulher em min-max, exceto em relacionamento. Quando o cara ele vai para o mundo do trabalho, o mundo dos investimentos, o mundo financeiro, enfim. O homem ele é excelente na estratégia de min-max. Nos relacionamentos ele desliga essa parte do cérebro dele. Muitas das vezes até invertendo a lógica. É max-min, é o máximo de esforço com o mínimo de benefício. O homem brasileiro é burro e além de tudo não tem consciência de classe, né? Perdoem usar essa expressão. A mulher, ela é muito boa em min-max dentro do relacionamento. Chega a ser extremo a estratégia de min-max que elas usam. Não somente elas possuem consciência de classe. Então, quando elas usam a estratégia do min-max dentro do relacionamento, elas não estão fazendo aquilo somente para benefício próprio, mas ela também está levando em consideração em como aquilo vai afetar o mercado de relacionamento para as colegas dela, entendeu? Para as outras mulheres, as colegas de classe social delas. Então você vê nas brasileiras um comportamento que é assim, nunca infla ego de homem, jamais. Aí quando você vê o que é inflar ego de homem pra elas, é simplesmente elogiar, entendeu? É simplesmente dar um elogiozinho pro cara. Da mesma forma, né, a mulher ela exige elogios constantes do homem. É a estratégia do min-max. E a mulher brasileira ela é extrema nessa estratégia. Ela não elogia o namorado, o marido dela, o cara que paga as contas, o cara que dá carona pra ela, que leva ela pros lugares e tal. Cara, elas não elogiam, elas vão dizer assim, você não tá fazendo nada além do mínimo. A intenção da mulher brasileira, pelo que eu percebi, é humilhar o homem, para que ele se sinta em inanição emocional e qualquer migalha que ela oferecer, para ele vai ser um bálsamo. É tipo você ter um refém no seu porão, tá? E você não alimentar ele por dias. Quando você joga alguma migalhinha para ele come como se fosse um manjar, entendeu? O maná dos céus. Porque ele tá com muita fome. Então a estratégia feminina é justamente manter o homem em inanição emocional. Não somente emocional, na verdade, em inanição sexual também, é muito comum,
Porque assim, qualquer transinha que o cara dê ali de 5 minutos, pra ele já vai ser, meu Deus, um grande bálsamo. E é uma estratégia de Pavlov essa daí, né? Sabe aqueles cachorrinhos de Pavlov? Pavlov foi o pioneiro do sistema de adestramento de cães e de outros animais, né? Experimentos com cães onde ele tocava um sininho e dava uma comida pro cachorro. E aí o cachorro começava a associar o sino com comida. Da mesma forma, ele treinou o cachorro a apertar botão para receber comida, e aí o cachorro começou a apertar botão mesmo quando a comida não caía. Sabe esses testes assim que são os princípios de adestramento de cães hoje? O homem brasileiro, ele é esse tipo de cão adestrado, entendeu? Ele chama a mulher de patroa, ele pede permissão pra mulher, mesmo ele pagando a maior parte das contas da casa, pra ir jogar futebol com os amigos. A educação dos filhos quem dá é a mulher. Mesmo ele ganhando a maior parte da renda da casa, quem gerencia as finanças e faz as compras é a mulher. Inclusive, muitos direitistas, eles dizem que isso é algo conservador. Não porque, veja, o casamento é chamado de matrimônio justamente porque é a mulher que controla as finanças. Não, os filhos são tradicionalmente da mulher. Então, assim, o conservador brasileiro, a direita brasileira, não é nada além da esquerda de 10 a 20 anos atrás. Não há nada de patriarcado, não há nada de masculinismo, não há nada de androcentrismo na direita, né? É uma esquerda mais leve somente. Tem até direitista dizendo que o divórcio foi uma conquista da direita. Que bizarro. Então, assim, os caras são totalmente sodomizados. A mentalidade do brasileiro também principalmente o homem conservador brasileiro, é totalmente mangina. Basicamente, o conservadorismo brasileiro é ser autossacrificial escravo de mulher. Eles só vão falar de assim, não, você tem que morrer pela sua esposa, morra pela sua esposa, o papel do homem, mas eles nunca falam, eles têm medo de falar do papel da mulher, na verdade, né? O homem brasileiro tem medo de mulher. Você vai ver também isso dentro das igrejas, em especial as protestantes. Você vai ver assim um manginismo bizarro e essas loucuras assim antibíblicas mesmo, que é pastora, né, ou mulher doutrinando no púlpito ali, eu acho que a coisa mais castrativa que existe são essas dinâmicas de casais, nesses encontros de casais em igrejas protestantes, cara. Aquilo ali é uma casa longa, cara. Aquilo ali é uma casa longa. Toda vez que houver um ambiente misto, onde há homens e mulheres ali de alguma forma interagindo igualitariamente, não precisa ser nem igualitariamente, inevitavelmente vai acontecer aquele fenômeno que a gente viu no movimento dos direitos dos homens que gerou os MGTOW. No começo eram só homens, as mulheres começaram a chegar para curiar ali e elas inicialmente vêm com um comportamento submisso, né? Do tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Eu quero aprender mais. O que é que vocês acham sobre isso? Isso vai amolecendo o coração dos homens, principalmente os homens mais fracos. E logo esses homens mais fracos, por serem maioria, não é? Os fortes sempre são mais raros, eles começam a abrir exceções para as mulheres, exceções de regras originais do ambiente. E aí, quando os homens mais fortes ali começam a ver que aquilo é manginismo, que aquilo tá errado, que tem que parar, as mulheres aparelham e militarizam até mesmo os homens mais fracos através da violência por procuração contra os homens mais fortes. Então os mais fracos eles se tornam os soldadinhos de chumbo, né? Os acólitos do ginoteísmo delas. Eu sempre vou dar esse exemplo pra vocês, cara, que é aquela temporada da série Survivor, que é um reality show onde as pessoas vão sobreviver numa ilha, e aí eles fizeram homens contra mulheres. Foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, na primeira semana, as mulheres não conseguiram conquistar nada na ilha, não conseguiam caçar, não conseguiam construir cabanas, estavam passando fome, estavam passando frio. E os próprios homens, né, do grupo masculino chamaram as mulheres ali pra ajudar elas, entendeu? Pra elas fazerem parte do grupinho deles que já tava bem organizadinho, cara. Já tinha cabana, os caras já sabiam caçar, já tava tudo certinho. O que as mulheres fizeram? Aparelharam os homens fracos contra os homens fortes e depois descartaram os homens fracos que foram usados somente para elas conseguirem poder, de tal modo que no começo da temporada não tinha nenhuma chance das mulheres sobreviverem e no fim da temporada nenhum homem chegou à final. Absolutamente nenhum, porque a eliminação era à base de votação. E a estratégia das mulheres ela é dizer assim para os homens mais fracos, veja, esses homens mais fortes, eles são melhores em caça, eles são melhores em aquisição de recursos e construção. Eles vão votar contra vocês porque eles não têm opção. É obrigado, a votação é obrigatória, então eles vão eliminar vocês, porque vocês são os menos importantes, vocês são os betinhas. Por uma questão lógica, eles vão eliminar vocês. E aí o que é que os homens fracos fizeram? Não, temos que fazer isso antes que eles façam isso com a gente. Eliminaram todos os homens mais fortes, que eram poucos, então por votação, os mais fracos, por serem maioria, conseguiram sobrepujar os mais fortes.
Chegou na hora dos homens mais fracos falarem: veja só, minha deusa, eu fiz o que você mandou, agora nos ajude a vencer, venceremos juntos, eu e você. Elas se juntaram, expulsaram os homens mais fracos e no final só elas venceram. Aí eu te pergunto, não é exatamente isso que acontece com o feminismo? Não é exatamente isso que acontece no macro social, onde os homens deram às mulheres a Maria da Penha, que é baseado inclusive em uma falsa acusação. O ex-marido da Maria da Penha lá, ele foi dar entrevista na Record desmentindo toda aquela mentira que ela usou contra ele para justificar essa lei maquiavélica draconiana. E foi preso só por isso, então ele é um prisioneiro político, né? Ele é censura, basicamente, né? Porque ele tá destruindo toda aquela narrativa mentirosa, então ele é um homem perigoso para o Estado. O cara foi preso por dar uma entrevista. A delegacia da mulher, tudo isso foi dado pelos homens de mão beijada. O que é que elas fizeram? Elas pegaram essas armas e apontaram na cabeça dos próprios homens. Brutal. Então, assim, não existe nenhum tipo de conciliacionismo. Quando eu vejo esses caras, principalmente os da direita ou da direita alternativa, que vêm falar sobre conciliacionismo, não, nós temos que conciliar os homens com as mulheres, eu acredito no conciliacionismo. Cara, não existe, tá? Não existe. A verdade, assim, por probabilidade, né? Claro, mas é exceção, mas a mulher é diferente, assim, por generalização, e não confundam generalização com totalização, o analfabeto funcional acredita que são a mesma coisa e não é. A generalização, na verdade, é um método até científico válido. A totalização é que é burrice. Por generalização, quando você tem uma namorada, uma esposa, você tem uma inimiga morando junto com você. Não só do ponto de vista jurídico, político, social, emocional, mas do ponto de vista biológico. A estratégia de sobrevivência feminina é usar os homens e descartar os homens para o seu bel benefício. E de forma solipsista e de projeção, elas acreditam que os homens fazem isso com elas. Muitas delas vão usar esse argumento. Você vai ver na internet elas dizendo assim: o homem trata mulheres como objeto, eles usam e descartam e tal. Isso, essencialmente, é um processo de seleção sexual que elas fazem desse tipo de homem, que para elas é mais excitante, é mais atraente, provavelmente por conta de uma compatibilidade ou também por conta de uma ideia assim de jogo. Mulher adora jogo emocional, então ela vai entrar no jogo achando que não, ela vai conseguir sobrepujar, né? Ela vai conseguir vencer o desafio. Ela sabe que o cara é tralha, que é cafa e que ele só vai usar e descartar, mas ela gosta do desafio, achando que ela que vai conseguir usar ele e descartar ele, que ela não vai se apaixonar e que vai manter ele apaixonado. Então, parte de uma prepotência também, né? Um desvio de caráter muito claro. Só que esses cafas, eles são indomáveis e elas acabam caindo na própria arapuca, no próprio jogo. Por isso, por própria seleção sexual, elas acabam por se relacionar mais com esses homens. Porque o homem que ele já é domado, que ele é muito bonzinho, é o Miqueinha, como nós chamamos aqui, né? Ou é o gadão, ele não oferece nenhum desafio, ele não oferece adrenalina, sabe? Ele não é excitante, não há fortes emoções ali. Então, pra elas, aquele ali é a última opção, quando já não sobra mais nenhum. Ele é no máximo plano de aposentadoria, sabe? É fim de festa, ele é pra pendurar a chuteira. É o que sobra, pra elas é o que sobra. O inverno, podemos dizer assim, o inverno feminino que tanto dizem aqui na comunidade, elas se virem como última opção ter que ficar com esses homens. Que, como plano de aposentadoria, eles são excelentes provedores, podem ser bons pais, podem ser homens gentis, carinhosos, mas eles não oferecem aquele molho, né, aquele sabor que molha a calcinha de fato. Isso é muito, muito comum, tá? No Brasil e no mundo. Aí vai ser aquele casamento onde, em poucos anos, a mulher já vai perder o tesão completo no cara, casamento de sexo morto, né? Quando faz sexo com ele é pra ele não se rebelar, como diria Esther Vilar, ou então pra ele não desistir dela, ou pra ela ganhar alguma coisa, é o sexo por pena até mesmo, ou condicional. E, cara, a média pra isso acontecer no casamento é de 4 a 5 anos, tá? No máximo 7. É só você ver as taxas de divórcio, inclusive, que além de serem mais iniciadas por mulheres, geralmente tem justificativas frívolas da parte delas. As principais são incompatibilidade, que a gente pode traduzir para a chama acabou, aquela faísca da paixão acabou, né? Ela ficou entediada, porque assim, quem é que bota um anel no dedo de uma pessoa sem encontrar compatibilidade, né? Sem saber se aquela pessoa é realmente compatível. Então, incompatibilidade é na verdade eufemismo para cansei desse otário. E, obviamente, a outra, eu não saberia dizer qual é a primeira e qual é a segunda, mas a outra é motivos financeiros. Simplesmente ele não é um provedor tão bom assim. O gado parou de trabalhar, enfim, né?
É aquela coisa. Descartável. O homem é absolutamente descartável na mente feminina. E isso não é uma questão de rancor, não é uma questão de ressentimento. Quando eu chego a essa conclusão, eu digo a vocês com toda a pureza da alma. É de coração limpo, cara. É assim que as coisas são. Eu não nutro nenhum tipo de raiva, ou tristeza, ou revolta porque as coisas são do jeito que são. Eu sou só o comunicador, só o mensageiro, e não adianta tirar no mensageiro. O brasileiro ele é extremamente emocional, ele se comunica dessa forma emocional. Então quando ele recebe uma informação, ele tenta sempre saber qual a intenção emocional por trás. O norme, ele costuma ser assim, né, como eu expliquei. O esquizo, ele não tem tanto investimento emocional, mas o norme, ele é muito bom em ler intenções emocionais. O esquizo nem tanto. É por isso que o esquizo, muitas das vezes, ele vai fazer comentários até ríspidos ou secos, porque ele não consegue ler muito bem a emoção do ambiente. Então ele vai fazer críticas sem muita empatia. Já o norme, ele consegue ser bem empático, porque a linguagem dele é mais emocional, e ele consegue ler intenções. O esquizo, ele não é bom de ler intenções, ele é bom de ler padrões. O norme, ele é bom de ler intenções, mas não é bom de ler padrões. Então eu encontrei esses padrões e eu digo sem emotividade alguma que é isso, que é, assim são as coisas. Já o norme, ele não encontra esses padrões porque ele é péssimo em quebra-cabeça, em juntar uma parte com a outra e falar, olha, há um padrão aqui. A linguagem dele é emocional, então quando você fala isso, ele tenta dizer a você, tá, mas quem te machucou, cara? Tá, mas por que você é misógino? Por que você odeia a mulher? Por que você é ressentido assim? Então ele pula completamente o argumento e ele vai pra intenção emocional. Sendo que eu não tenho nenhuma intenção emocional em dizer isso. Eu juro pra vocês, de toda a pureza da alma. Perante Deus, cara. Sem brincadeira nenhuma. Então o norme até mesmo se adapta pra isso. Pra uma linguagem mais emocional, porque essa é a linguagem que ele se comunica, logo ele espera que as outras pessoas se comuniquem dessa forma. O mundo dos normes é totalmente emocional. Quando ele lida com o esquizo, ele tenta usar essa mesma forma de interpretação. E é isso que causa exaustividade no esquizo. Quando o cara ele vem falar esse tipo de coisa, tentar assumir algum tipo de emoção, né, que eu tô me comunicando de forma emocional, cara, isso já me dá uma, sabe, uma canseira. Fala, meu Deus, cara, como é que eu vou conseguir entrar em algum tipo de consenso com essa pessoa se a língua que ela tá falando é completamente diferente da minha? E, novamente, né, mulheres são normes por natureza. Por isso que eu tenho uma exaustividade enorme de lidar com mulher. Elas não ligam para o que você diz, elas ligam para a intenção. De tal forma que isso se tornou até macrosocial. Hoje em dia, não importa o que você diz, importa quem diz. O Lula, por exemplo, ele é o queridinho das mulheres, mesmo ele tendo falas mais machistas, mais misóginas e mais estúpidas que a do próprio Bolsonaro. Mas a mulher, ela não lê padrões. Porque ela é enorme, ela lê intenção, e elas acreditam que a intenção do Lula é a melhor, porque ele é populista, porque ele é de esquerda, porque ele é feminista. Sendo que o próprio Bolsonaro foi mais feminista que o Lula, cara. O próprio Bolsonaro foi melhor para as mulheres do que o Lula jamais foi. Mas elas não estão nem aí, porque elas não conseguem ver esse padrão. E, cara, chega a ser assim... Como é que eu posso falar isso? É alienígena, entendeu? Pra não dizer bestial, pra não usar uma palavra assim muito ofensiva, é alienígena, é alheio, é quase que uma espécie diferente. Eu não vou nem usar a palavra, não tô falando assim de ponto de vista subjugador, eles estão abaixo de mim e tal. Não, é simplesmente muito diferente, entendeu? É muito, muito diferente. E é por isso que a gente vê uma sociedade que é dominada por mulheres sendo tão de duplo padrão assim, né? Porque o norme médio, ele não vai no argumento, ele vai na emoção por trás do argumento. Então, se elas veem, por exemplo, um criador de conteúdo da machosfera falando alguma coisa sobre mulheres e relacionamento, nada muito pesado, né? Nada tão problemático, mas elas veem, por exemplo, o Guipa dizendo, na minha época de carnaval, nós encurralávamos mulheres e ela tinha que ficar com todos os homens ali, senão ela não saía. Ou seja, o cara ele tá praticamente um Jack, né? E, cara, não dá nada pra esse maluco, não dá nada, entendeu? Por quê? Porque o cara, ele é queridinho, entendeu? É uma questão de compatibilidade emocional, elas não vão no argumento. Por isso que quando o cara, ele é bem quisto, ele é queridinho das mulheres, ele consegue fazer qualquer merda com elas que elas vão aceitar de boca aberta, assim, o cara vai botar o peru pra fora e mijar e elas vão fazer gargarejo, parceiro. Como diz o ditado, né, com o Shed é até mijada na cara. Isso tem a ver com a própria submissão feminina, é isso que eu digo a vocês. As mulheres, elas são submissas, elas são fiéis, elas só não são submissas e fiéis a vocês, tá? Aos homens médios da sociedade, mas elas são bem submissas e bem fiéis. Elas são tão submissas e tão fiéis
que elas acreditam que é certo matar o próprio legado genético dentro do ventre delas pelas narrativas sociais que elas acreditam. Então, o plano divino, tá, beleza, tudo bem, tem um monte de ateu e agnóstico aqui. Então entendam assim, o certo, todo mundo sabe que o certo era a mulher ser submissa a um homem só, ao marido dela, né? Um homem que ela escolheu pra amar. Esse é o certo. Todo mundo sabe que lá no fundo esse deveria ser o certo. Isso é uma das provas, inclusive, de que existe uma ontologia na moral. E como o Agostinho uma vez falou, realmente isso é uma das provas da existência de Deus. Mas eu não quero entrar em teologia nesse vídeo. Só que as mulheres erram o alvo, né? O conceito de pecado é justamente errar o alvo. E elas são submissas aos senhores aceleracionistas, aos cafas, né? Aos donos das narrativas sociais. Elas obedecem a esses daí, são fiéis a esses daí, de olhos fechados, a tal ponto que elas matariam o bebê dentro do próprio ventre ou se mutilariam, né, sexualmente ali. Acreditam em narrativas trans e essas merdas simplesmente porque esses homens já mandaram. Então, elas só não são submissas e fiéis a vocês, betinhas, mas elas são bem submissas e fiéis, só que ao tinhoso, né? É aquela mesma história de sempre, é a maldição de Eva, cara. Eva preferindo ser submissa e fiel à serpente do que ao seu marido, Adão, e consequentemente a Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Isso aí vai ser assim até a chegada de Cristo, até o novo céu e a nova terra, cara. Não tem conciliação, não vai haver conciliação, não vai haver retorno da masculinidade tradicional e da feminilidade tradicional. Tire o cavalinho da chuva, exceto no novo céu e na nova terra, que pra quem acredita foi prometido, pra quem não acredita acabou, it's over, né? Se você consegue se conciliar com uma mulher no micro, parabéns pra você. No macro não vai haver. Tá? E é justamente esse medo que acomete muitos dos homens, como aqui o Trumaniano, que estão solteiros, né? Que estão procurando relacionamentos. Porque o cara que ele já conseguiu a dele, foda-se. Ele já tá com a mulherzinha dele dentro de casa, ele acredita... Eu não vou dizer que ele tá errado, né? Eu não sei qual é a situação dele, qual é a vida dele. Mas ele acredita que ele já conseguiu a mulherzinha dele, que tá de boa, que ela é submissa a ele, que ela é boa e tudo mais, e que ela, né, é exceção e etc. Ele acredita, o que importa é o coração, né, como dizem. E eu também não sei. Pode ser, pode não ser. Isso aí é uma coisa muito subjetiva. Tem caras que estão felizes num tipo de relacionamento que eu não gostaria de estar. Tem caras que estão infelizes num relacionamento que eu acho que tá perfeito. Tem também a ver com as informações que o cara dá, né? Quando o cara fala, minha mulher é assim, é assado e tal. São as informações que ele escolhe dar pra você. Você nunca vai saber como é aquele relacionamento entre quatro paredes porque você não está envolvido junto com eles. Então, quando o cara fala que a mulher dele é boazinha, tem que ter muita cautela, sabe? Quando ele diz que ele encontrou a exceção, tem que ter muita cautela. Você nunca vai saber. Mas você leva a palavra do cara como, assim, um crédito, né? Você dá a ele o benefício, no mínimo, da dúvida. Tá, beleza. Você tá falando, quem sou eu pra dizer que não? Mas o cara que tá solteiro, ele tá num mato sem cachorro, porque ele tá muito preocupado com o macro. O cara que já chegou no objetivo dele, do relacionamento, foda-se. Ele não tá nem aí. Imagino, né? Eu imagino que ele não tem por que se preocupar com a qualidade das outras mulheres. E é geralmente isso que o homem quer, sabe? O que o homem quer é encontrar uma mulherzinha boa e depois disso ele esquece essa porra. Ele não quer mais pensar, mas será que eu vou encontrar a mulher ideal? Será que ela vai conseguir ser uma boa esposa? Isso e aquilo. Ele quer desligar o cérebro para esse tipo de coisa porque a mente do homem é compartimentalizada. Quando ele resolve um problema, quando ele para de se preocupar com algo, ele abre espaço para se preocupar com outra coisa muito mais útil, né? Então o homem resolve um problema aqui, ele parte pro próximo. E por conta até do fato da performance, que é o anátema de Adão, né? A maldição de Adão é trabalhar, o homem ele precisa funcionar assim, não é? Ele precisa trabalhar. Então ele só quer pegar a mulherzinha dele, botar ela dentro de casa pra ser a donazinha de casa dele. Isso falando, obviamente, de homens com um conceito de masculinidade mais tradicional, de valores mais tradicionais. Ele quer parar de se preocupar. Ele não quer se preocupar se ela vai trair, se ela vai pro feminismo, se ela vai assistir alguma série da Netflix e ficar com caraminhola na cabeça. Ele só quer uma mulher previsível, certinha, sabe? Que não dê muito trabalho, que não custe muito caro, que não seja chata e que seja agradável, que dê a xerequinha pra ele quando ele quiser e acabou. Aí ele para de se preocupar com essas merdas de red pill, de mulher, de relacionamento e tal, e ele vai focar em outras coisas mais úteis na vida dele. Isso é normal, isso é normal. É por conta disso, também de um solipsismo também dos caras, né? Que eles sabem que eles parariam de consumir conteúdo da Red se eles tivessem a honradinha deles dentro de casa, e aí eles projetam isso pra outros homens, até pra criadores de conteúdo como eu. E aí o processo lógico da cabeça reptiliana dele, a cabeça simples de norme, é a seguinte: se eu tivesse a honradinha dentro de casa, eu pararia de consumir conteúdo do Coruja, por exemplo,
E eu sou homem, e o Coruja também é homem, logo ele também vai ter isso dentro de si, provavelmente. Então, se ele tivesse a mulherzinha honradinha dentro de casa dele, ele pararia de produzir conteúdo. Logo, isso significa que o Coruja está procurando mulher, logo, isso significa que o Coruja se preocupa com essas coisas porque ele não tem mulher e tal. Só que isso não faz sentido, é muito míope, né? Tem a questão de que isso aqui é um negócio, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu lucro com isso. Geralmente essa interpretação vem de normes, e o norme ele acha que todo mundo é norme, ele não entende o esquizo, então, assim, não dá pra explicar nada pra esse cara, porque esse cara é alheio completamente à minha mentalidade. Eu não consigo me comunicar com normes, eu já tentei diversas vezes e não dá, tá? É assim, deixa os normes para si mesmos, eles têm que ser abandonados. O esquizo tem que abandonar o norme, sabe? Esquizo não deve se misturar com o norme, cara. Não é assim uma questão de elitismo. É uma estratégia de sobrevivência, entendeu? Quem tem o espectro de personalidade psicopata ou narcisista é que tende a achar que é superior aos normes e a aparelhar eles e usar eles ao seu bel prazer. O esquizo ele não consegue fazer isso porque ele não tem carisma. O norme só responde a carisma. Então você, esquizo, pode tentar ser um psicopata, tentar, vou ronquipilar em cima dos normes, vou meter a gold pill em cima dos normes. É difícil porque você não vai ter carisma pra isso. A não ser que você vire um operador de submundo, aí já é uma outra questão, é um outro vídeo que eu teria que fazer, como o Trunks já fez um vídeo a respeito dos operadores de submundo também. Mas ainda assim você precisa ter uma dose de psicopatia porque você tem que ter a amoralidade típica dos psicopatas, né? Quando o esquizo, ele tenta usar os normes para o seu próprio benefício, vendo que ele vai foder a vida dos normes, a moralidade dele tende a entrar em conflito com isso. Mas assim, no tete-a-tete, o esquizo, ele é sempre um estranho e os normes não seguem as ordens do esquizo porque ele não tem carisma. Novamente, o norme ele só responde à emoção. Então, quando ele vê alguém atraente, não só em questão física, como também em questão assim, de comportamento, uma pessoa carismática, bem vivida, de fala mansa ou fala forte, sabe, que inspira realmente, eles abrem a bunda por completo e o norme não tem isso. Então eles olham sempre pro norme assim, tipo, qual é esquisito? Que porra é essa? Eu não quero seguir você não. Você é maluco? Você é doente? Você tá falando coisa estranha aí? Geralmente é essa reação que o norme tem com o esquizo. Mas voltando, né? O trumaniano ele tá à procura da sua honradinha. E essa é a questão. Aí ele vai ter que... Aí o homem ele entra naquele tipo de conflito onde ele quer fazer o min-max também. Ele não tá preocupado tanto em fazer o mínimo, mas ele quer o máximo, a melhor mulher possível. E aí é engraçado, porque uma das próximas doações é basicamente do cara dizendo bem assim, veja, eu tenho uma mulher honradinha dentro de casa, ela é submissa, ela faz tudo que eu mando e tal, mas ela tem um sovaco preto. Aí eu fico me perguntando se eu teria a chance de ter uma mulher branca. Aí pra você ver como os próprios homens... Como os próprios homens, eles têm também essas caraminholas na cabeça, né? E isso já entra no assunto do próprio trumaniano aqui, onde ele traz uma concepção bem interessante, a qual eu já cheguei a essa conclusão bem antes, bem no começo da minha produção de conteúdo, que é a da inversão de valores masculinos e femininos, ou inversão de polos, né? Onde os homens eles estão se tornando mais como mulheres e mulheres estão se comportando mais como homens, se tornando mais homens. E de fato, você vê mais e mais homens querendo relacionamento hoje, querendo casinha, brincar de casinha, filho e tudo mais, que esse era um desejo mais feminino no passado. E os homens do passado, eles queriam mais comer todas as mulheres, sair por aí, gastar onda, conquistar o mundo, sabe, viver, ter fortes experiências. E você vê mais mulheres tendo esse comportamento hoje. A mulher, ela quer viver, ela quer fazer faculdade, ela quer fazer intercâmbio. Teve uma mulher também no Twitter assim dizendo, eu pensei, olha só que sacanagem, né? Aí eu pensei em virar freira uma vez, porque elas viajam o mundo todo para catequizar pessoas de outros países, tudo pago pela igreja, mas eu nunca... Olha só que mentalidade diabólica, mas eu nunca fui boa em me restringir religiosamente, ou seja, ela queria viajar e dar a buceta. Só que freira não pode dar a buceta, então ela pensou, não vale a pena, porque eu quero dar meu chibiozinho molhado para os homens de diferentes nacionalidades. Pense eu ir para Itália, para o Vaticano, em missão do papado, em missão da igreja, e não puder entregar o meu botãozinho quente para um italiano mediterrâneo gostoso de 2 metros de altura. Caralho, quando eu vi aquilo, esse padrão, obviamente, veio direto na minha cabeça, eu interpretei rapidamente, e eu
me acabei de rir, cara. Muito bom, muito bom. Então, obviamente, ela usou a estratégia de min-max na cabeça dela, que mulher é boa nisso, né? Mulher boa em min-max em questão de relacionamento. E ela falou, não vale a pena. Não vale a pena eu virar freira porque eu não vou conseguir entregar a rodo pra esses homens de diferentes nacionalidades enquanto viajo. É engraçado, cara, que pro esquizo, mulheres até que são bem óbvias, entendeu? Não é à toa que os esquizos, eles criaram justamente essa comunidade aqui que basicamente desvenda todos os planos femininos. E elas são bem óbvias, só que pro homem norme, elas são confusas. Porque o homem norme, ele não é tão norme quanto as mulheres. Então ele ainda tem uma linguagem emocional, só que eles não são tão bons assim em ler as intenções. Eles ainda são homens... O homem, ele tende a ser um pouco mais direto. Ele se apega aos argumentos e não às intenções emocionais. O homem norme ainda é muito emocional. Mas quando se trata de mulher, ele acha que quando a mulher ela fala A mais B igual a C, ela tá realmente querendo dizer A mais B igual a C. Mas na verdade, ela tá dizendo A mais B igual a C para esconder alguma intenção por trás daquilo. Então, é meio que para lidar com mulher você tem que ler praxeologia, sabe? Me diga os estímulos que eu lhe digo os resultados. O que ela vai ganhar com aquilo, qual a intenção emocional dela com aquilo, o que ela gostaria de receber com aquilo. Então é meio que em código, não é bem código que elas falam. É meio que uma forma de disfarce, é disfarce mesmo. As mulheres geralmente não são honestas. Quando eu digo isso, novamente, eu não tô falando isso com rancor no meu coração. Dificilmente mulheres são honestas no que dizem, no que sentem, no que esperam. Então elas sempre usam a comunicação como uma forma de deixar brechas para quando você puder chegar nela e falar, veja, mas você falou isso em tal momento. Daí ela vai trazer uma outra interpretação possível. Não, eu não quis dizer isso de verdade, na verdade foi uma outra coisa. Então é puramente intenção, é o que levei vantagem. Essa ambiguidade, esses duplos padrões, essa comunicação aparentemente em código, na verdade, é criar dubilidade intencionalmente para que os homens nunca consigam realmente enquadrar elas, sabe? Para que os homens nunca consigam realmente botar elas numa saia justa, do tipo, aqui você não consegue mais fugir. Então elas estão sempre buscando alguma forma de, tipo, tentar sair de qualquer situação, sabe? Com um jogo de cintura. É uma forma de não assumir consequências, né? É sempre assim, cara. E quando tudo dá errado, ela chora. Quase sempre funciona, né? Até quando elas são pegas traindo, elas choram. Justamente, é um instinto, assim, elas não conseguem evitar, tá? Então, assim, pra dar uma colherzinha de chá minúscula pra elas, elas não conseguem evitar. É do instinto delas, ou podemos dizer que é o pecado, né, também. Esse comportamento, em geral, pra elas é inevitável, elas não conseguem, elas podem, inclusive, conceber isso, elas podem entender isso, mas elas não conseguem parar de fazer. E os homens, principalmente os homens do passado, já chegaram a essa conclusão. Eles já tinham chegado a essa conclusão e por isso eles construíram uma sociedade para não dar às mulheres autoridade sobre nada, entendeu? Nada importante, pelo menos. Porque esse tipo de comportamento de tentar fugir de consequência, de se comunicar de forma propositalmente, deliberadamente ambígua, de não arcar com responsabilidades, é disfuncional para a nossa sociedade. E nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais matriarcal, cada vez mais ginocêntrica, justamente tendendo para a irresponsabilidade, ao comportamento ambíguo, aos duplos padrões, à decadência do conceito de palavra, não é? As pessoas não têm mais palavra, as pessoas já não são mais confiáveis. Justamente porque o espírito feminino está tomando a sociedade. O espírito feminino, ele é assim. Então, realmente estamos no período do Kali Yuga, né? Estamos no Kali Yuga. Kali é uma deusa que, inclusive, ela é misândrica. E se você jogar Kali, deusa Kali, você vai ver ela justamente uma mulher com a cabeça de um homem na mão e vários crânios masculinos um colar de crânios masculinos no pescoço. Então tem toda aquela coisa, né, da mitologia lá hindu. Tem a Sati Yuga, a Treta Yuga, daí vem o nome Treta, né, que é a Era de Prata, onde o declínio moral começa a surgir. Então a treta é justamente isso, né, um declínio da moralidade. Então quando você fala, pô, tá tendo uma treta aqui, é justamente o começo da merda, né, tá dando treta. Aí vem o Dvapara Yuga, que seria meio que a Era do Bronze ali, aí a maior divisão espiritual começa. Aí a perda gradual da sabedoria, a perda gradual ali do conceito do que é transcendental, do que é ancestral. E aí vem finalmente o Kali Yuga, que a Kali, né, a deusa Kali feminina, ela vai trazer a destruição dos valores masculinos, simbolizando a cabeça do homem na mão dela ali com a espada ensanguentada. Ela decepou a cabeça do homem. Aí o que define o Kali Yuga? A queda dos valores, né, a honestidade não existe mais, a compaixão e a pureza diminuem drasticamente. Eu tô vendo isso no Google aqui agora, que eu não sabia de cor. Materialismo também. Mater vem do quê? Do conceito de materno, né? Materno, mater, mãe.
feminino, o valor das pessoas passa a ser julgado pela riqueza material e não pelo caráter espiritual, é o matrimônio isso aí, né? E tudo isso explica a misandria, a morte do masculino, perseguição a homens, perseguição a valores tradicionais masculinos, né? A masculinidade tradicional. Assim, isso é sintoma, entendeu? Tem que aceitar, pô, o jeito, as coisas são assim. Não dá pra parar essa maré, não dá pra parar essa onda, entendeu? Porra, tem que ser assim, vai ser assim, o máximo que dá é pra sobreviver. Então é foda, na época do Kali Yuga, tu tá querendo casar e ter filho, porra, mato sem cachorro. E uma coisa engraçada, interessante até que o Trumaniano falou aqui, é que as mulheres com as quais ele se relaciona, elas falam da vida sexual delas, assim, abertamente, né? Isso é bom, isso é muito bom, porque imagina você se relacionar com uma mulher que esconde isso de você. Então o Trunks, ele dava aquela pio que é excelente, tá? Sempre seja liberalzão, sempre seja permissivo com a mulher que você está julgando se ela é para relacionamento ou não. Sempre haja como o cara good vibes, nova era, deixa ela falar, pergunta a ela sobre os relacionamentos sexuais anteriores dela, diga que isso te dá tesão, tá? Deixa ela à vontade, porque assim ela se abre e aí você pode tomar a sua decisão de maneira honesta. Não precisa julgar, não precisa falar a ela, você é promíscua, vadia, não sei o que, vagabunda, não. Você toma a sua decisão em silêncio, em segredo, na moral. Simplesmente você decide em silêncio na sua cabeça, essa daqui não é a mulher para relacionamento. Ou vou continuar comendo, ou eu vou parar de vê-la e procurar uma mulher mais certinha, que é o que eu quero. Não precisa, cara. Muitos caras, eles, novamente, Norme, né, vai pro emocional. Quando ele vê uma mulher se comportando assim, ele fica putinho. Não, pô, relaxa. É até uma forma de cidadania essa daí, né? Uma forma de respeitar os direitos dela e a liberdade sexual delas. No fundo, você pode estar com nojo? Pode. Você pode achar que ela é a pior mulher que você já viu na vida? Pode xingar ela de vários nomes na sua cabeça? Pode. E deve. Porém, não precisa exteriorizar isso. Uma coisa que eu aprendi lidando com mulher e com Norme é que você não fala demais. Você não pode falar demais. Você pode ser honesto, pode ser verdadeiro, mas você tem que ser eufemista e sofista. A língua dos normes e das mulheres é eufemismo e sofisma. Então, assim, ela pergunta, eu tô feia? Ela tá horrorosa. Mas você fala, tá diferente, né? Você fala, eu acho que não caiu bem, miga. Essas merdas, assim, você não vai ser esquizo e falar assim, caralho, parece um cu de macaco cagando. Isso é exaustivo, principalmente pro esquizo, porque o esquizo, ele não gosta de ficar pisando em ovos dessa forma, e, né? Isso exige muita capacidade mental, cerebral mesmo do esquizo, e isso causa exaustão. Porque a mente do esquizo não funciona para ficar medindo palavras e reformulando frases na cabeça. Serve para encontrar padrões e resolver problemas. Esquizo é muito, muito ruim no jogo social, cara. Muito ruim. Quanto mais esquizo, pior no jogo social você vai ser. Então deixa elas falarem. Não dá uma de conservadorzão, não, dizendo, eu não gosto de mulher assim, não gosto de mulher assado. Na verdade, nunca, enquanto você tá conhecendo uma mulher para relacionamento, nunca diga a ela as suas intenções. Nunca diga que você quer casar. Porque aí, se ela quiser fazer você de carteira ambulante, de trouxa, ela provavelmente vai assumir uma falsa postura de mulher boa para casamento e você vai cair porque você provavelmente é analfabeto emocional. Isso quem diz é o Cortes e ele tá certo. Os homens, eles são analfabetos emocionais frequentemente, né? Foi o que eu falei. Eles são ruins de ler intenção. Eles até conseguem se comunicar de forma emocional, principalmente quando o assunto é relacionamento e mulher. O homem médio, ele acha que relacionamento e mulher é um campo exclusivamente emocional. E meio que ele já se condicionou a falar de forma emocional nesses assuntos, ao redor desses assuntos e com mulheres, né? Meio que a Red Pill do Norme, sabe a Red Pill do Norme? É aquele tipo de conhecimento de bar que o cara fala, mulher é só emoção, homem é mais razão, sabe essas merdas assim, que no fim das contas ele é muito, muito superficial, ele não sabe do que ele tá falando de verdade, ele tá repetindo aquilo que ele já ouviu de alguém. Aí ele acha que no quesito relacionamentos de mulheres, ele tem que desligar a razão e botar sua emoção. É o pior erro que ele pode cometer, porque é aí justamente que ele fica com a bunda aberta pra mulher enfiar giromba. Aí você vai ver caras sendo tirados do sério por mulher, né? Você vai ver até muitos desses caras cometendo certos crimes passionais por conta disso, né? Ficando nervosinhos, quebrando celular, quebrando coisa. É aí, quando o homem ele desliga o racional e tenta se comunicar com uma mulher de forma emocional, e a mulher tenta fazer isso com o cara, tá? Propositalmente ela tenta botar o cara no polo mais emocional, justamente pra ver até onde ele vai, quase como se fosse uma criança testando os papais.
É ali que ele perde o jogo, cara. E é ali que ele fica confuso, porque ele é analfabeto emocional. E ele pensa, caralho, o que essa mulher quer de mim? Ah, ela me deixa louco, ela me tira do sério. Por que ela faz isso? Qual a intenção dela? Ele não consegue ler a intenção, porque ele é simplesmente um analfabeto emocional. Ele consegue ser emocional, mas ele não consegue ler as intenções emocionais. É tipo quando você... Sabe quando você vai falar inglês e você consegue falar o inglês, mas você não consegue entender o inglês? Quando você assiste um filme, né? Você acha que você é bom de inglês. Aí você vai assistir os caras falando com aquele sotaque bizarro sei lá, do interior do Texas. E você fala, caralho, que porra é essa? Ou então você vai ver um inglês britânico e você fica perdidinho. Tu acha que é fluente, tu sabe falar. Mas na hora de entender é foda. É exatamente isso que o homem passa na mão da mulher, cara. É muito engraçado ver isso. E, pra concluir, vou explicar a vocês finalmente a questão da mulher bostileira, né? Por que a mulher bostileira odeia tanto o homem? E por que vocês acham que isso é aceitável, assim, é de alguma forma normal, né? Não que nem a mulher ocidental ela esteja assim salva, né? Oh meu Deus, a mulher russa. Tem um cara também que vai ficar falando. Próximo vídeo eu acho que é do cara falando que quer se relacionar com a mulher russa. E eu tô pensando em deixar esse negócio pro próximo vídeo. Eu vou deixar, foda-se vocês, foda-se o mundo, foda-se todo mundo. Eu vou explicar as diferenças sobre a mulher brasileira e a mulher russa e mulher de outras etnias. No próximo vídeo, tá? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui, não se preocupem, talvez amanhã mesmo já saia esse vídeo, porque eu tô acelerando um pouquinho aqui as promoções e aquelas deram uma acumulada. Então eu tô lançando vídeos com mais frequência. Então muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado ao Trumaniano, vejo vocês no próximo vídeo, que é o Corinthians até mais. E sabedoria e consciência sempre, não posso esquecer.